Talvez essa é uma das pregações aí mais polêmicas que eu já tenha pregado aqui na igreja, né, sobre o assunto de dons, mas hoje no assunto de dons, os dons especiais, os dons polêmicos, vamos dizer assim, né, que seriam a operação de milagres e a questão de línguas, curas e tudo mais, que a gente escuta falar por aí uma coisa ou outra, mas eu quero tentar evitar ao máximo de falar um pouco sobre o que tem acontecido por aí e olhar para a palavra, é claro. Vocês que nos conhecem sabem que nós somos uma igreja bíblica, né? Inclusive no nosso nome está lá, né? Igreja Bíblica Unidos do Senhor. E porque nós somos uma igreja bíblica, a gente dá muito valor para o ensino que a Bíblia traz. Então, essa noite, a gente quer se aprofundar no ensino bíblico. Vocês viram aqui, tem 2 pilhas de livros. Essas 2 pilhas de livros trazem 2 posições diferentes acerca do que a gente vai estudar essa noite. Eu não vou ler todos esses livros aqui para vocês, mas eu tentei extrair o máximo de cada um, das opiniões de cada um desses livros, para tentar trazer para vocês aqui essa noite, tá bom? Eu prometo que eu não vou me alongar tanto quanto esses caras aqui, apesar de serem homens de Deus e tal, tem posições divergentes sobre esse assunto. Para você que está chegando aí, talvez a primeira vez nessa série de pregações, nós estamos estudando sobre o assunto de dons. Os dons são, especificamente, uma capacitação divina, ou seja, uma habilidade dada por Deus, especial dada por Deus, no momento que você tem o Espírito Santo, ou seja, no momento que você se converte a Cristo, no momento que você aceita a Cristo na sua vida, que Deus começa a tocar a sua vida e não mais você dirigir sua vida, mas Deus dirigir sua vida. Então você recebe esse dom especial que é dado pelo Espírito Santo aos cristãos, né? Mas não simplesmente para eles ficarem felizes com o seu dom, mas para que eles edifiquem a igreja. E quando eu digo edificar a igreja, obviamente não estou falando de construir as paredes de um prédio. Estou falando de edificar uma igreja que é viva, uma igreja de pessoas, obviamente, né? Edificar as pessoas que fazem parte dessa igreja. Então já falamos sobre diversos dons, né? O dom do pastorado, né? Pessoas que aconselham, que falam sobre a palavra de Deus, o dom de serviço, né? As pessoas que vão lá, servem, fazendo coisas, realizando coisas, às vezes coisas que edificam a todos, às vezes coisas que edificam algumas pessoas especificamente. Por exemplo, pessoa que vem tocar aqui na frente, as pessoas que vêm tocar, cantar aqui na frente, a gente não diz que eles têm o dom da música, eles têm uma habilidade da música, estudaram para isso, muitos deles, né, não é nada revelado em algum momento especial lá, as notas que se deve tocar, é algo estudado, ou seja, não é um dom. O dom de serviço sim, de vir aqui na frente tocar e servir a igreja, isso é um dom, tá certo? Então existe uma certa diferença entre o que é uma habilidade natural, ou uma habilidade estudada, do que é um dom do Espírito Santo, que é algo mais profundo, que começa a se revelar na sua vida quando você aceita Cristo, quando você conhece a Cristo verdadeiramente, mas serve sim para a edificação da igreja. Por exemplo, se alguém tiver o dom de ensino, né, uma habilidade extraordinária para ensinar, vai ser para servir a igreja, não para você, por exemplo, ir lá numa escola e ensinar matemática, por exemplo. É uma habilidade, talvez você tenha de ensinar matemática e tudo mais, mas a gente não considera que isso é um dom dado pelo Espírito Santo. Então, tendo falado isso, aí vocês já viram aqui nossa arte aqui na frente, obrigado às pessoas que contribuíram aí em fazer essa arte. Também temos uma apostila de dons, tá bom? Nossas edições já se esgotaram-se desde o meio da semana aí. Se você tem desejo de ter uma apostila dessas, tá? A igreja está distribuindo, não tem nenhum custo, mas infelizmente elas se acabaram, mas nós podemos fazer mais. Então, se você tem interesse aí, fala comigo. No final do culto a gente manda fazer mais alguns para você ter esse materialzinho, é muito legal. Hoje nós estamos na mensagem 3, a gente não tem ali nenhuma anotação ainda, tem as linhas para você fazer suas próprias anotações, mas se você olhar lá embaixo, na página 7 lá da sua apostila, vai ter um vídeo para você acessar na internet. Tem um vídeo ali que fala sobre, especificamente sobre o batismo do Espírito Santo, fala sobre a questão de dons e tal nas igrejas de hoje. Se você quiser se aprofundar mais no assunto, você pode assistir esse vídeo. Tem um cara lá muito inteligente falando, mais inteligente do que eu provavelmente, e com mais habilidades e dons, quem sabe, do que eu. Na página 8 também tem outro link ali,
Esse aqui é um artigo que responde aí várias perguntas, o que é dom de línguas e tal, tudo mais. Se você talvez vai sair daqui com algumas dúvidas ainda, pode ir lá no site da igreja, tem ali o link para você acessar, ou se você não tem aqui a apostila, pode acessar no site da igreja, também tem mais conteúdo aí para você poder se aprofundar em diversos assuntos. Tem também, né, como você já viu, a devocional para a semana, tem espacinhos ali, você lê o texto cada dia da semana, né? Estuda um pouco da palavra por você mesmo. É algo bem legal aí que você deve ter com você aí. Espero que você esteja conseguindo seguir essas questões aí do livretinho, tá? Tendo dito isso, eu quero voltar aqui na questão dos livros. E como eu disse, tem aqui 2 pilhas de livros e eles têm opiniões diversas no que diz respeito aos dons especiais do Espírito Santo. Desse lado aqui eu tenho livros que seriam a posição mais tradicional da igreja ortodoxa, vamos dizer assim, que diz que os dons cessaram na época apostólica, esses dons especiais, eles praticamente cessaram naquela época, não que não possam mais existir de jeito nenhum, mas não existem mais nos mesmos moldes do que houve na época dos apóstolos, lá até o ano 100, vamos dizer, né, para arredondar. E aqui desse outro lado, então, a gente tem uma pilha de livros de outros caras que também são sérios, homens estudiosos da palavra, que pensam de uma forma um pouco diferente. Eles dizem que se a gente se aprofundar em uma busca pelo Senhor, uma busca por Deus, uma busca pelo Espírito Santo, talvez nós tenhamos dons, assim como descritos lá pelos apóstolos no Novo Testamento. Ambos os lados têm realmente uma posição muito firme no que eles dizem. Não vou desacreditar nenhum nem outro, tanto que eu botei os títulos virados para cá, para a gente não tentar ficar se referindo, mas autor e tal, para evitar esse tipo de rótulo, mas realmente olhar para a posição bíblica e ver se a Bíblia se posiciona mais para cá ou mais para cá, e principalmente a nossa visão como igreja em relação a isso. Como eu disse, eu tentei estudar ao máximo, passei já algumas semanas tentando estudar e entender bastante esse assunto. E pelo que eu vi, a principal coisa que esses dois têm em comum é que os dois acreditam que nos dias de hoje não há nenhuma igreja que está fazendo a questão de dons especiais, assim como se fazia na era apostólica, ou seja, ali os 100 primeiros anos do cristianismo. Tanto esse quanto esse acreditam que nenhum grupo hoje esteja fazendo. Esse simplesmente acredita que possa acontecer se as pessoas buscarem realmente tal. A Cristo e aos dons do Espírito Santo vão realmente alcançar e atingir isso. Então realmente é algo bem polêmico aí, é algo bem dinâmico, né? Talvez o seu entendimento vai ser um pouco diferente do meu. Eu não mato nem morro pela minha opinião, talvez daqui a uns anos eu pense em algumas coisas um pouco diferentes, mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas do que eu tenho visto. Nossa temática aí, será que nós temos superpoderes? Resposta é sim, com certeza. Diversos desses dons aí já apresentados e que já estão na sua apostila lá, diversos desses dons, com certeza, nós temos e a gente vê presente e atuante no nosso meio. Semana retrasada, inclusive, eu estava saindo do culto aqui e eu estava bem triste porque nós não tinha... Domingo que eu prego é sempre assim, eu me dedico bastante para estudar e tudo mais, passo a tarde inteira estudando, a manhã inteira, a tarde inteira estudando, e quando eu volto para casa a gente nunca pensou em nada para jantar, assim, daí geralmente não tem nem pão domingo da noite quando a gente volta para casa, daí só tem uma padaria 24 horas em Novo Hamburgo, aquele negócio, e até lá, parar na fila, né, sempre tem fila lá de noite, às vezes a gente vai para casa e não tem nada para jantar. E aí uma pessoa, então, trouxe um frango assado 2 semanas atrás e deu para nós, né? Então a gente vê lá o dom de compartilhar, né? O dom de doar de si, das suas posses, para poder ajudar aí os irmãos e edificar de alguma forma a igreja. Eu sei que eu fui edificado com isso, e eu sei que no próximo domingo isso se repetiu de uma forma um pouco diferente. Aí semana passada também, aí outro irmão levou janta lá em casa. Então, tem sido uma bênção para mim falar sobre dons. Não sei se você tem aproveitado e sido edificado tanto quanto eu. Eu sei que eu estou sendo edificado. Tá bom? E eu tenho visto não só esse tipo de dom, mas todos esses outros diversos dons que a gente tem falado, a gente vê presente na nossa igreja. Inclusive, nas discussões nos grupos, nós temos grupos que se reúnem durante a semana nas casas para discutir um pouco mais as questões que são faladas aqui com algum líder e tal. Talvez uma conversa mais
mais dinâmica, né, onde você pode especular, conversar com o seu líder sobre esses assuntos. E no grupo que eu participo durante a semana, então, a gente conversou um pouco, qual que é o dom que tal pessoa tem. A gente ficou falando entre nós ali, tal pessoa eu vejo que tem esse dom, tal pessoa. E é legal porque todas as pessoas, né, todos os convertidos em Cristo Jesus têm o seu dom e as pessoas reconhecem e percebem isso. Então é algo bem interessante você estar participando aí dos grupos, nesses estudos de dom. Inclusive na apostila tem, para o próximo estudo, que não é essa semana, é no próximo, tem ali exercício, inclusive, para fazer. Tem uns exercíciozinhos lá, a partir da página 12, exercíciozinhos para você completar e entender bem essa questão de dons e ir para o seu grupo já preparado para poder discutir um pouco melhor aí essa questão de dons. Eu quero voltar um pouco na história da igreja e tentar entender um pouco mais da onde que vem essa ideia, às vezes, megalomaníaca em relação a alguns dons. A gente vê lá na carta de Paulo aos Coríntios, e a gente já tem estudado essa carta, a gente vê que Paulo ele traz algumas instruções em 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14. Especificamente ao dom de línguas, que aparentemente era um dom que estava sendo usado com uma forma de abuso na igreja. Os irmãos que tinham esse dom ou se faziam usar desse dom para despertar ou para mostrar para os outros que, olha como eu sou espiritual, porque eu tenho esse dom, que é um dom miraculoso, né, que ninguém entende e tal. Então eles usavam desse dom, às vezes, para enganar alguns irmãos, para ter um certo orgulho diante dos outros irmãos e tudo mais, o que estava se tornando um grande problema naquela igreja. Então Paulo ele dá uma exortação aí bem forte nos capítulos 12 um pouquinho, né, a gente já estudou, 13 também quase todo, e 14 praticamente todo também. Então é uma coisa bem séria, vendo que Paulo usou aí praticamente 3 capítulos para ensinar sobre esse assunto aí bem específico. Na época que isso foi escrito, que esse livro de Coríntios foi escrito, a gente sabe que o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, né? As igrejas não tinham o Novo Testamento, elas tinham apenas o Antigo Testamento. A base de fé delas era o Antigo Testamento e aquilo que os apóstolos falavam então para as pessoas. Depois disso, né, claro, foi escrito o Novo Testamento, foi grafado e tal, as igrejas começaram a receber cópias. Depois de mais um tempo, as igrejas definiram como é que seria certinho, né? Restringiram aqueles 27 livros que nós temos hoje do Novo Testamento e tudo mais. Mas durante toda a história da igreja, e a gente tem isso bem escrito, é muito legal a questão de história da igreja, porque várias vertentes surgiram a partir da igreja principal, né? Naquela época era uma igreja que era única. Então surgiam algumas vertentes de alguns irmãos que talvez não irmãos e tal, ou talvez falsos ensinadores e tudo mais, como a Bíblia já alerta que haveriam. Esses falsos ensinadores começaram a ensinar outras coisas, divergentes e diferentes do que os apóstolos tinham falado e tinham ensinado, que são as coisas que estão escritas, né, no Novo Testamento. Um desses casos muito conhecido foi o caso de Montano. Montano foi não dá para dizer que foi um pai da igreja, já que ele, nessa época onde ele deveria ter se tornado um pai da igreja, ele foi expulso da igreja principal porque ele estava ensinando coisas que foram consideradas heréticas, ou seja, heresias, né? Coisas que não condiziam com a palavra de Deus e não condiziam com o que os apóstolos tinham ensinado. Então o que eles fizeram? Eles pegaram esse cara e disseram: olha, tu é um líder da igreja, os teus ensinamentos têm que ser de acordo com o que Cristo falou, de acordo com o que os apóstolos falaram e viram de Cristo, e diversas vezes eles tentaram então trazer esse Montano de volta para a igreja principal, para a doutrina dos apóstolos. Só que esse Montano ele se rebelou e ele criou uma igreja que depois ficou conhecida como igreja montanista. Então é uma heresia aí do século II, o montanismo. Tá bom? Não confundam com montanhismo. Tem muita gente que, até hoje, assim, se eu escuto os montanistas, eu penso nos caras, pelo menos vivendo nas montanhas, assim, tal, tá? Não tem nada a ver com isso, é por causa do nome do cara, se chamava Montano. Então esse cara aí, o Montano, ele ficou muito conhecido porque ele inventou, então, algumas heresias, quando ele viu que a igreja estava parando de ter as profecias, de ter o dom de milagres, de curas e tudo mais. Ele começou a buscar isso de uma forma excepcional, né? Tentou buscar isso de uma forma, muitas vezes, fajuta, a história conta, e ele tentava fazer alguns tipos de milagres, tentava muitas vezes enganar pessoas para que eles
tivessem esse tipo de dom e muitos milagres talvez forjados e tudo mais. Então a igreja principal não concordou com isso e expulsou esse cara. Então essa ficou sendo como a primeira heresia conhecida da igreja em relação a esse estudo. Por que eu digo isso? Porque hoje nós vemos aí em diversas igrejas, ou talvez grupos, né, autodenominados igreja, que não tem muito de palavra de Deus lá dentro, mas fazem performances, né, de dons, milagres e profecias. Eu vou citar um nome aqui específico, que é um dos caras aí, um dos grandes aí desse tipo de teologia, que é o Benny Hinn. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem esse sujeito, é um sujeito americano, e eu não trouxe nenhum vídeo dele, porque talvez fosse... é um negócio bastante indigesto para assistir. Se você quiser, procure lá no YouTube, tem bastante vídeos dele fazendo milagres. Para quem não conhece, é um cara que ele bate com... ele tem um casaco de paletó, assim, e ele bate nas pessoas para derrubar elas, e diz que é queda do Espírito Santo, que o Espírito Santo toma conta da pessoa e agora aquela pessoa é abençoada. E ele faz diversas coisas, assim, é um negócio, assim, bastante dureza de assistir. E as pessoas caem, às vezes ele assopra também, às vezes uma multidão inteira, assim, cai, daí todo mundo... É um frisson, assim. Se você vai assistir uma pregação inteira, ou sei lá se dá para chamar aquilo de pregação, mas um culto inteiro, também não sei se dá para chamar de culto, mas um evento inteiro desses do Benny Hinn, você vai ver que o ensino da palavra é uma coisa assim, ele abre a palavra às vezes e talvez cita um versículo, muitas vezes fora de contexto, que é para usar em seu benefício próprio, para que as pessoas acreditem que aquilo lá que ele está fazendo tem a ver com o poder de Deus. Na verdade, tem mais a ver com um frisson coletivo. Por que eu estou falando sobre esse cara? Porque atualmente ele é um dos cabeças desse tipo de pensamento. A gente vê que parte dele, de certa forma, as novas teologias, as novas ideias que vêm nesse sentido e vão se distribuindo aí por diversas camadas das outras igrejas. Houve uma igreja lá no Canadá que foi talvez o ponto inicial do que hoje a gente chama de dons especiais, né? Questões de curas e tudo mais. Se você procurar, por exemplo, por Bênção de Toronto, tá? Esse foi o nome que ficou conhecido. Na época se chamava Igreja da Videira, né? Igreja Vineyard, era da linhagem Vineyard no começo, depois eles foram desligados por causa dessas heresias, mas essa igreja se chamava Vineyard, e o pastor dessa igreja começou a buscar os ensinamentos desse Benny Hinn. E então esse Benny Hinn teria passado o poder para esses caras e tal, e eles começaram então a operar diversos milagres, mas esses milagres eram coisas do tipo assim, você pode procurar isso aí na internet, tá? Eu, de novo, não trouxe isso para não trazer aí talvez constrangimentos aí de alguns, mas assim, são coisas extremas, né? Por exemplo, assim, vem várias pessoas no palco e é uma bagunça, assim, realmente. Né? Muitas pessoas pulando, rodopiando pela igreja e cantando e, sei lá, dando cambalhota, coisas assim mesmo. Aí alguns ajoelhados no chão, imitando cachorro, aí outros mugindo que nem vaca, aí um imitando leão, passeando pelo palco, assim, é uns negócios assim, nossa, parece Arca de Noé, assim, é um negócio muito louco. E a gente fica olhando para aquilo tudo e pensa, nossa, mas onde é que está a edificação? Né? Se os dons são para a edificação da igreja, aonde que a igreja é edificada nisso tudo? E aí começa a pegar o negócio, porque ali existe muito pouca edificação. Inclusive, surgiu um documentário aí no Brasil, foi passado pela Record alguns anos atrás, faz 1 ou 2 anos, onde um dos pastores dessa igreja, hoje se chama Igreja do Aeroporto, e ainda trocou de nome mais uma vez, hoje se chama Catch the Fire, Pegue o Fogo, algo nesse sentido. Então essa igreja, esse pastor dessa igreja, então ele se arrependeu disso tudo. O nome dele é Paul Gold, você pode procurar ele aí também, tem esse documentário que a Record produziu, é bem interessante. Record produziu um documentário baseado, então, nas declarações que esse cara fez aí em 97. Em 97, então, ele começou a se arrepender disso tudo e falou, olha, isso não vem de Deus, isso não é uma coisa legal. Ele começou a ver os resultados, porque isso aconteceu aí desde 94, foi que começou essa história, 94, 95. Tem alguns relatos, inclusive, de pessoas que foram lá, viram isso, né? Você pode procurar aí na internet, tem também
Mas esse Paul Gold, em 2007, ele publicou aí um relatório bem grande dizendo sobre como que tudo isso aconteceu, né? Como é que eles faziam esse tipo, muitas vezes encenação, às vezes pessoas levadas a acreditar em certas coisas acabavam fazendo e realizando certas coisas lá que não faziam sentido nenhum, e outros talvez até apoderadas de espíritos que não vêm de Deus. Ou seja, espíritos satânicos que talvez estavam operando alguns tipos de milagres ali dentro. Eu quero ler só um pedacinho aqui de um relato que ele fez, é um baita de um relatório, mas eu vou ler aqui só um parágrafo para vocês verem. Olha o que ele falou. Estou convencido de que Satanás usou essa experiência para as pessoas cegas, para as doutrinas históricas de Deus, para produzir frutos dignos de arrependimento, e usou o medo de blasfemar contra o Espírito Santo para que não houvesse teste das profecias e discernimento do que seriam esses espíritos e manifestações. Então ele falou assim, as pessoas que talvez iriam contra esse tipo de ensinamento, ficaram intimidadas, porque existe um texto na Bíblia que fala que blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado que não existe perdão. Então eles concluíram que blasfemar contra o Espírito Santo é dizer que aqueles acontecimentos não vinham do Espírito Santo. Eles convenceram as pessoas disso. Então as pessoas tiveram medo de falar contra essas manifestações. Então por causa desse medo que muitas pessoas tiveram lá naquela época, isso não aconteceu. Deus é perfeito, ama a humanidade e nos fez a sua semelhança. Jamais enviaria uma bênção para colocar o homem em situação degradante, sem qualquer propósito. Após 3 anos estando no meio da bênção de Toronto, a nossa comunidade Vineyard em Scarborough, que é o lugar lá, foi se destruindo. O demônio nos devorou um por um com fofocas, traição, divisão, seitas, etc. Após 3 anos de imersão, orando por pessoas, sacudindo, rolando, rindo, rugindo e ministrando nessa igreja e na equipe de oração e adoração, basicamente vivendo para a comunidade, fui percebendo o engano com os mais carnais, imaturos e enganadores entre os cristãos que eu já conheci. Então ele diz, esse povo realmente foi extremamente enganador e foi tomado por todo tipo aí de fofoca, traição e divisão naquela igreja. E isso não é diferente do que existe aí em muitas igrejas que buscam esse tipo de bênção aí. A gente vê isso na prática acontecendo, a gente escuta relatos de pastores onde isso aconteceu, e a gente acredita que lá na igreja de Montano também não foi diferente, pelo que a gente escuta sobre a história da igreja. A gente sabe que Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, que falava inclusive da boa doutrina e tudo mais, ele passou um tempo junto com os montanistas. Como era um sistema muito regrado, de cuidados e costumes, inclusive, como esse tipo de seita costuma ser, para regular bem as pessoas e dizer, não pode isso, não pode isso, não pode isso. É um sistema de seita realmente. Então Tertuliano, ele se agradou disso, ele achou, não, mas isso aqui é legal, essa questão aí. Ele foi para essa igreja, passou um tempo lá e depois ele se arrependeu disso, né, voltou atrás e realmente se diz que ele faleceu entre a igreja verdadeira. Eusébio, que foi outro pai da igreja, ele escreveu diversos livros contrários a essas doutrinas aí de Montano. Então, se a gente for ler esses livros de Eusébio, é muito parecido, é muito semelhante ao que acontece aí nessas igrejas hoje em dia. Por que eu tenho falado isso? Essa questão toda aí histórica e até hoje. Primeiro, porque tem a ver com essa questão de dons especiais, mais especificamente de tudo. Essa igreja, Catch the Fire, ela abriu uma filial aqui em Novo Hamburgo, tá bom? E se você entrar no site da igreja Catch the Fire, lá do Canadá, você vai ver, procura lá o mapinha do mundo que eles têm, procura as igrejas no mundo todo, você vai ver que a única igreja da América Latina é a de Novo Hamburgo, tá? Então eles estão começando por aqui um ministério aí dessas doutrinas aí, tá bom? Então, aparentemente Novo Hamburgo é um terreno fértil, tá bom, para esse tipo aí de doutrina. Esses caras fazem realmente um belo de um estudo, né, tudo bem pensado aí para como vão agir e tal, tudo mais, né, como é que vai ser as estratégias. Então Novo Hamburgo aparentemente vai ser sacudido aí por uma onda de, sei lá, alguma coisa aí nesse sentido. Por isso que a gente ensina essas coisas, para que a nossa igreja tenha fé correta, tenha fé na palavra e saiba responder. Né? Quando você vê, talvez, que seu vizinho está entrando numa dessa e tal, seu amigo, você pode responder com a palavra de Deus para ele.
Essa pregação, inclusive, está sendo gravada, vai ser disponibilizada depois no site, se você quiser assistir de novo, né? Vai ter lá também anotações e esses outros recursos aí que eu falei. O cara dessa bênção de Toronto lá, o que é o pastor atual, pelo menos, ele falou que essa bênção viria para o Brasil, né? Ele profetizou que seria o Brasil o lugar, tal, tudo mais. E aí os caras vieram logo para o Brasil lá na época, não sei que ano foi isso aí, 2000 e poucos. Só que não pegou aqui no Brasil, né? Eles falaram, fomos rejeitados, eles não quiseram a Deus, tal, o Espírito Santo, e aí eles foram para a Argentina. E aí na Argentina se fixou lá um pouco, tal, eles têm algumas igrejas por lá, e aí o cara teve uma experiência com Deus lá, que ele disse que ele teve uma revelação que Faxinal do Soturno, que é uma cidade bem no interior aqui, tive até que procurar no mapa, eu vi que é bem no centro do Rio Grande do Sul, seria a próxima cidade então de maravilhas e bênçãos, não sei o que. E aí tem um cara deles lá que, eu não sei direito o que ele faz lá, mas aparentemente faz um belo de um movimento na cidade, né? Já que a cidade é pequena e vai bastante gente lá para a cidade e tal, tem algo acontecendo. Mas aqui em Novo Hamburgo eles não só têm essa igreja, mas também eles têm um centro de treinamentos. Então se você quiser treinar de como espalhar essas bênçãos, né? Esses dons do Espírito Santo, eu vi lá, tem valores lá no site, tudo. Você pode ir lá se inscrever, porque as inscrições já estão até abertas lá. Tem uma casinha em cima. É perto da minha casa, tá bom? Se vocês quiserem... tá lá, talvez para mim estudar agora, credenciar o meu diploma de teologia. Brincando um pouco sobre isso, mas eu quero falar bastante sério, né? A gente, quando abre a Bíblia, a gente não quer brincar, mas quer realmente falar sério. A gente não quer limitar a forma como Deus age nos dias de hoje. Tá bom? A gente não quer dizer, não, Deus não pode agir dessa forma. Tá bom? A gente não está falando isso. A gente quer olhar para a Bíblia e dizer, não, Deus agiu assim e Deus disse tais coisas. Mas antes da gente entrar realmente nas questões da palavra de Deus, a gente tem que entender bem o que são os apóstolos. Porque eu falei que esses dons, eles aconteceram principalmente na época dos apóstolos. Então, se a gente olhar bem para a Bíblia, a gente vai ver que os apóstolos, eles tinham certas credenciais. Pode abrir lá a sua Bíblia se você quiser, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. É Paulo falando sobre o que são as credenciais dos apóstolos. Segundo Coríntios 12, 12 diz o seguinte: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então o que acontece aqui? Alguns dos coríntios eles estavam duvidando, mas esses ensinos de Paulo, será que são os ensinos de Deus mesmo? Paulo não andou com Jesus, né? A gente sabe que Paulo teve uma visão de Jesus e tal, mas será que esse ensino de Paulo é verdadeiro mesmo? Então Paulo vai lá e dá o carteiraço dele, como se ele pegasse e mostrasse, então, essa é a minha credencial de apostolado. E ele fala, olha o que aconteceu lá no meio de vocês, quando eu estive lá, com toda a persistência, por meio de sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então os sinais, prodígios e poderes miraculosos que Paulo fez em meio aos coríntios, foi para demonstrar que a palavra que ele estava pregando vinha de Deus. Da mesma forma que isso aconteceu também com Jesus, quando ele veio para a terra e tal, e quando ele ensinava aquilo lá, as pessoas perguntavam, não, mas a gente pode acreditar que essa mensagem é de Deus mesmo? E Jesus ia lá e fazia o milagre, e as pessoas viam, não, de fato esse cara é de Deus. Isso aconteceu também com os apóstolos, e aqui Paulo está falando que aconteceu especificamente com ele, né? Então quem eram esses apóstolos que faziam esses milagres? Essa é uma questão bem interessante também, e claro, todas essas questões aí vão estar cercadas de polêmicas, né? Porque hoje nós temos pessoas que se autodeclaram apóstolos, né? Que se diz, não, eu também sou apóstolo e tal. A gente escuta aí na TV, a gente sabe que em Novo Hamburgo também tem pastores que se autodenominaram apóstolos, tem igrejas que se autodenominam apostólicas, né? Como se elas fizessem parte ainda da época apostólica, e se autodenominam dessa forma, então, para validar, inclusive, aqueles dons, milagres e prodígios que acontecem, mas na prática são diferentes dos sinais e prodígios que eram praticados pelos apóstolos. Isso é uma marca interessante da gente olhar, né? Eu dei uma pesquisada aí rápida sobre o que se
faz em termos de dons, né, de cura principalmente, e a gente vê as curas que o pessoal faz por aí, é meio padrão, assim, né? Nenhum deles vai naqueles casos problemáticos de verdade, né? Ninguém vai, por exemplo, Jesus, ele cura um cara que tem a mão ressecada, né? Lembra? Não sei se vocês já viram uma mão ressecada, né? O cara tem a mão toda, né, não tem movimento e tal, inclusive fisicamente você vê, né, nitidamente visto que aquele cara tem um problema físico, né, e no momento aquela mão se transforma e se torna como nova, né, como boa de novo. E esse tipo de performance miraculosa a gente não vê em nenhum tipo de grupo aí, por mais que vários queiram dizer, não, nós fazemos milagres e tal, esses casos aí a gente não vê acontecendo. Geralmente é algum tipo de dor, eu tô com dor no braço aqui e tal, então tá curado e tal. Tá sentindo dor? Não tô. Ou o cara que tá com, sei lá, dor na coluna tem um monte aí. Se você procurar... tem um cara lá do chapéu grande, ele cura dor na coluna, assim, que é um negócio, assim. Acho que, sei lá, ele devia fechar todas as clínicas de quiropraxia lá da cidade dele. Mas é interessante porque, se realmente esses caras tivessem esse dom de cura completa e tal, por que eles não estão exercendo aí o seu dom, o seu ministério dentro dos hospitais? Né? Desafogar o SUS. Vamos dizer assim, isso sim seria uma marca e eu estaria lá talvez seguindo os caras se eles falam, não, vou desafogar o SUS, ir lá no Hospital Geral de Novo Hamburgo e curar todos os caras que estão lá. Já pensou? 70 leitos vagos numa noite só, né? Que beleza, seria ótimo, mas infelizmente não acontece dessa forma. Né? A gente tem aí uma natureza caída, antes o Jonas até relatou aqui sobre a questão do pecado, a gente sabe que o pecado adoece, tá bom? Não é todo pecado que leva à morte, mas cedo ou tarde nós morremos e a causa inicial disso é o pecado, a gente sabe disso. Então, infelizmente, nós temos pecado e nós vamos padecer de doenças. Não estou dizendo que não pode existir curas, tá bom? Deus fala que a gente deve orar, que as pessoas fiéis em oração realmente podem ser curadas e tudo mais, mas se todos praticassem curas dessa forma aí, né, se todo cristão, já pensou se todo mundo então começa a praticar curas, né, como alguns grupos aí relatam, né, para que serve uma credencial apostólica, que nem Paulo fala aqui? Né, não serve para nada, porque todo mundo pode curar. Então é um negócio mais específico aí da questão dos apóstolos. Então, quem é que é esses apóstolos aí? Os apóstolos, tecnicamente, a palavra apóstolo é alguém que é enviado. Então, tem lá os apóstolos de Cristo. Os apóstolos de Cristo são os 12 apóstolos de Cristo, menos um, é matemático o negócio, menos um, que é Judas, quando traiu Jesus. Depois a gente sabe lá que teve um fim não muito bom para ele, mas foi colocado no lugar dele, lá que foi Matias. Então, Matias teve aí foi também chamado de apóstolo, e também Paulo, né? A gente sabe que Paulo se denomina o apóstolo entre os gentios. Enquanto os outros, a questão gentil também é importante a gente frisar, que são as pessoas que não são judias, não são da linhagem judaica. Então, os outros 12 foram apóstolos principalmente entre os judeus e depois também foram para os gentios, mas Paulo já começou o seu ministério praticamente entre os gentios. Então tem essa diferença aí entre Paulo e os outros 12. Mas aparentemente é basicamente esses 12, 13 aí que realizam milagres. Tem algum outro relato que alguns caras lá como de Atos 8 lá... Estevão, Filipe também fazem alguns milagres e tal, mas é algo delegado pelos apóstolos, então não tem grande crise nisso. Né? Eu não vou me alongar aí no estudo específico de cada uma das questões, mas a grande questão que é importante frisar sobre os apóstolos é o seguinte: o que eles fizeram? Eles estabeleceram os alicerces da igreja, tá bom? Esses foram os apóstolos, tá? Da igreja, do que se conhece hoje como igreja e tal. Esses caras estabeleceram esses alicerces. Eles receberam a palavra de Deus, proclamaram essa palavra de Deus e escreveram essa palavra de Deus para que a gente tivesse hoje e confirmaram o seu ministério por meio de sinais e maravilhas. Desculpa, tá singular ali, mas é maravilhas. Eles fizeram várias coisas que foram miraculosas e maravilhosas no seu tempo, tá bom? Então, se pessoas chegam para você e dizem, não, eu sou apóstolo, eu tenho o dom do apostolado e tal, tudo mais, você pode pedir para que ele faça ali algum milagre, ou, sei lá, escreva uma revelação de Deus,
E essa revelação de Deus, claro, tem que bater com a palavra de Deus, senão você simplesmente tem que ignorar ele, porque ele não é um apóstolo, se isso de fato não acontecer. Então, os apóstolos aí tinham esse tipo de credencial para dizer, não, nós somos apóstolos e a gente tem esse poder de operar milagres. Então, a gente tem aí a questão desses dons especiais, que são esses aqui específicos. Tem ali o dom de cura, tem o dom de milagres, o dom de profecia, o dom de línguas, interpretação e discernimento de espíritos. Nem todos esses aqui cessaram, eu vou explicar desses aqui um por um. Eles fazem parte de uma lista que está em 1 Coríntios 12. Eles estão entre outros dons ali, tá bom? Entre dons que a gente já estudou e que a gente vai estudar ainda, mas hoje a gente quer se deleitar e se delongar um pouquinho mais nesses 5 dons aí, que são as coisas aí especiais e, vamos dizer, de certa forma, a maioria delas, pelo menos, sobrenaturais também. A questão de cura, como eu disse, ela já não se manifesta hoje da mesma forma que se manifestou entre os apóstolos. A gente tem aí algum tipo de cura ou outro que, na verdade, não dá para verificar muito bem. Eu nunca fui muito a fundo, às vezes a gente vê naquele programa do Caio de Chapéu, por exemplo, a gente vê que a pessoa aparece lá com um raio-x, dizendo que minha coluna estava quebrada no meio, e daí consertaram e tal, tudo mais. Eu nunca fui atrás de nenhum desses para tentar verificar se aquilo lá de fato é verdade ou de fato é mentira, mas uma coisa que eu sei é que nem todos os poderes especiais, nem todos os milagres vêm de Deus. Tá bom? Então, por mais que um milagre aconteça e tal, tudo mais, existe no final das contas o dom de discernimento de espírito para ver se aquilo lá está vindo realmente de Deus ou não. Eu sei que em diversos países que são, vamos dizer assim, sérios, ao contrário do Brasil em alguns aspectos, por exemplo, na Inglaterra, o programa do Caio de Chapéu não pode passar lá, programas desse tipo de pregador não pode passar lá, porque eles têm uma lei que fala que não se pode enganar o povo com coisas falsas. Então, se tu diz que faz certas coisas e não faz, lá a lei pega para ti e tu vai preso mesmo. Então, lá na Inglaterra, por exemplo, é um lugar que eu sei que essas coisas aí não pegam muito bem. Eu sei que tem um programa lá, de um cara lá que quando vai passar na TV, aparece lá antes, assim, aparece escrito assim, nenhum dos acontecimentos aqui relatados e tal, foi comprovado como verdadeiro e tal, é coisa aí talvez da imaginação dos caras. Então, assim, tem esse tipo de coisa em países aí um pouco mais sérios. Essa lei também existe no Brasil, né? Não se pode sair enganando todo mundo, então talvez não é muito bom fazer isso. Mas não é aquele tipo de lei que a gente sabe que não pega, né? Aqui no Brasil tem disso, né? Algumas leis pegam e outras não. Então essa questão de curas, a gente olha para a palavra e a gente pensa assim, naquela época que era legal, né? Porque as curas eram muito comuns naquela época, né? Isso é um belo de um engano, né? Se a gente olha para a palavra de Deus, se a gente olha na Bíblia, a gente vai ver em momentos específicos que algumas curas acontecem e não eram realmente comuns, né? Aconteceram na época de Jesus, a gente vê curas ali acontecendo. No Antigo Testamento a gente vê assim, pequenos acontecimentos aqui e ali, com algum propósito bem específico, né? O rei Naamã lá foi curado, né? Lembra aquela história no Antigo Testamento? Então essa história é um negócio bem específico, um propósito específico lá no Antigo Testamento, mas é lá no meio que perdido. Não é um negócio comum, assim, para a gente olhar para trás e dizer, eu queria viver nos tempos bíblicos, né? Tem gente que fala isso, né? Eu queria viver nos tempos bíblicos, porque lá aconteceu um monte de milagre, cura, não sei o quê, tá? Não é bem assim, tá? Então você tem que ter um cuidado para ver que na história isso aconteceu em momentos específicos com um propósito específico. Então isso aconteceu especificamente ali na época de Jesus, né, mais especificamente, principalmente a questão de curas aí. Em Mateus 10, se você entrar lá, a gente não vai ler todo o texto agora, mas Mateus 10 é um momento muito interessante da palavra de Deus, onde Jesus fala que vai enviar os caras então para fazer essas curas. Né? Porque tem gente que usa esse texto para defender, diz assim, não, mas Jesus enviou lá os discípulos para fazer essas curas e tal, tudo mais, e realmente em Mateus 10 ele pega e envia todos. Olha o que ele diz lá,
Mateus 10, 1, vamos olhar lá. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E ele ainda cita ali, ora, o nome dos 12 apóstolos são esses, tal. Versículo 5, olha lá. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem rumo aos gentios, ou seja, não vão para as direções onde moram os gentios, não vão para os lugares onde não moram os judeus, nem entrem em cidades de samaritanos, ou seja, não vão para outras regiões. Jesus, no começo do ministério dele, ele queria atingir especificamente os judeus. Por que os judeus? Porque os judeus é que criam no Deus verdadeiro. E o sinal da vinda de Jesus era inicialmente para os judeus. Isso é muito importante aqui. Então Jesus fala, olha, vocês vão fazer esses milagres aqui para mostrar para os judeus que a mensagem que vocês estão pregando é válida e vem de Deus. Então eles vão lá e fazem isso. Então Jesus enviou esses 12 com um propósito ali específico para esse momento. Para curar judeus. Não façam isso fora disso. Devemos, então, obedecer aqui os mandamentos de Jesus, porque muita gente fala, né? Então, quando Deus envia aqui, Ele está enviando os apóstolos, mas Ele está enviando todos os discípulos dele, todos que Ele tinha. Então, até hoje, eu sou um enviado para curar as enfermidades, para não sei o que e tal. Né? É o texto que os caras usam. Mas se eu vou olhar o texto, por que eu vou obedecer o começo do texto, então, e não vou obedecer o resto do texto? Porque eu falo para pessoas que não são judeus da palavra de Deus. Então, eu não posso obedecer metade do mandamento. Quando Jesus envia a todos, lá em Mateus 28, bem no finalzinho, ele não fala essa questão de curas e tal, não sei o quê. Não, ele só fala, agora vocês vão anunciando a palavra de Deus para todos os lugares e tal. E vai ter um momento que vai descer sobre vós o Espírito Santo, né, o nosso versículo lá, depois em Atos 1:8, né, que vai dar poder para vocês e tudo mais. Mas é algo específico ali pros apóstolos. Tá bom? Então é um sinal de autenticação inicialmente para os judeus aqui em Mateus 10 e depois também vai acontecer isso para os gentios lá em Atos, né? Para que também se creia que os gentios também podem receber a Cristo e tal, tudo mais. Então esses apóstolos depois eles vão poder também fazer esses milagres lá no meio dos gentios. Então isso acontece em dois momentos específicos. No começo lá de Mateus e em Atos ali, acontecem essas questões ali. Eu botei ali a questão de saúde e bem-estar. Muitas vezes a gente pensa isso, né? Nós temos hoje a medicina, por isso que não precisa mais de dons, de curas e tudo mais. Tá? As curas lá do Novo Testamento, elas não existiam para trazer bem-estar e saúde para a população. Tá bom? De certa forma, claro, trazia isso aí também, mas não é um negócio totalmente abrangente para toda a população, vamos dizer, que nem a nossa saúde que nós temos hoje. É um negócio que servia para validar a mensagem dos apóstolos. Tá bom? Aquelas pessoas que foram curadas lá, eventualmente elas ficaram doentes de novo, depois, ou talvez outra coisa e tal, e morreram. Não que a cura não fosse completa, mas, obviamente, ela não valia para a vida toda, senão a gente ia ter os caras andando aí por aí hoje. Então é diferente, não está ligado à questão de hoje de medicina, né? Naquela época houve um e tal. Então existiria ali, depois que se parou, lá no ano 100, que se parou essa questão de curas, até aí quando surgiu a medicina, né, uma lacuna aí de, sei lá, mais de 1000 anos talvez, onde as pessoas então não tiveram nenhum tipo de acesso a nada. Né? Não seria justo, vamos dizer assim. Vamos simplesmente agradecer hoje, né, pela questão de a gente ter medicamentos, ter médicos e tal, né? Essa cultura aí tem evoluído e a gente pode ser beneficiado também por causa disso. Mas não tem grande ligação com a questão aí do dom de curas do Novo Testamento. A gente pode ver, inclusive, por exemplo, que Paulo ficou doente por bastante tempo, ele não curou a si mesmo. Né? Aparentemente não é um negócio assim de cura que, eu tenho dor de cura, eu posso sair curando aí quem eu quiser. Não, é um negócio para validar a pregação da mensagem. O que adiantaria ele curar a si mesmo? Né? Para validar a pregação não faria sentido nenhum. Né? A gente estudou em Filipenses, lembra quando Epafrodito trouxe a carta e uma doação lá para Paulo? Ele ficou doente a ponto de quase morrer, lembra? E Paulo manda uma mensagem para os caras, olha, quem curou Epafrodito foi Deus.
né? Se Paulo tivesse aí esse poder como a gente às vezes imagina que fosse, ele ia dizer, não, fica curado aí, ele ia ficar curado lá e tal, mas aparentemente não funcionava dessa forma. Né? Quando Paulo escreve para Timóteo, olha, eu sei que tu está doente do estômago, né? Aquela passagem que fala, toma um pouco de vinho por causa do estômago, né? Paulo talvez podia ter curado também Timóteo. A mesma questão quando Trófimo fica doente, não sei se vocês lembram dessa passagem, é um nome engraçado, né? Trófimo fica doente e Paulo, ele deixa ele lá numa cidade, porque não adiantava levar ele junto na viagem missionária e tal, tudo mais. Então, não era uma norma para a vida diária dos apóstolos, fazer curas e tal, tudo mais. A gente vê no livro de Atos, se você for acompanhando o livro de Atos, é quando realmente eles chegavam a uma nova região, para mostrar para aquelas pessoas, então, não, essa é a mensagem do reino de Deus, está aqui, ó, pá, e curava lá e validava a mensagem de Deus para aquelas pessoas. Isso aconteceu em Atos 28, quando Paulo foi para Malta, quando Paulo vai para Listra, em Atos 14 também acontece, quando Pedro, eles começam a duvidar do ministério de Pedro e tal, tudo mais, em Atos 9, ele vai lá e faz uma cura também. Então, realmente é algo assim que não faz parte do dia a dia, como a gente às vezes imagina. Né? Eu queria ter conhecido Paulo. Por quê? Porque eu tenho dor nas costas e tal, ia me curar. Né? Isso não faz muito sentido. Né? Isso não faz, na verdade, sentido nenhum. Né? Não estou dizendo, novamente, que a gente não deve orar por cura, né? Deus cura e tudo mais, mas ele não usa mais a questão de dons, aparentemente, como ele usava os apóstolos do Novo Testamento lá. Né? Infelizmente, não é assim. Gostaria de poder dizer, sim, vamos lá curar todo mundo lá, vamos lá pro hospital, depois aqui a gente vai se encontrar lá na frente do hospital, tá? Não vai acontecer isso, infelizmente. Eu gostaria talvez que fosse diferente no meu coração egoísta, né? Que fosse assim e tal, a gente pudesse sair por aí curando e tal, para demonstrar para as pessoas, mas não é assim, na verdade, que Deus quer. Deus quer usar você nas suas habilidades, dons e talentos para conquistar as pessoas para o reino dele, através da pregação da mensagem que já está aqui revelada. Outra questão então ali, a questão de milagres. Os milagres ali são realmente... é legal a questão do original. O original vai falar... A palavra é dinamis. Dinamis... eu sei que eu falei algumas semanas atrás sobre a questão do dínamo, né? Algo que tem poder, algo que dá poder, uma força motora central, né? Como se fosse um dínamo. A mesma palavra, a palavra vem da mesma raiz. Então o poder ali, quando fala... A questão de milagres, quando fala, ele está falando sobre poder. Um poder especial que realiza algo. A gente vê, por exemplo, isso no ministério de Jesus, que tem alguns atos que são contrários à natureza normal das coisas. Por exemplo, a água não se transforma em vinho naturalmente. A água permanece água, é assim que funciona. Mas Jesus, então, ele fez algo contrário à natureza normal das coisas. Então, teve ali um dom feito lá por... um milagre feito por Jesus ali, que foi algo maravilhoso. Seria, por exemplo, não sei se você já assistiu mágica, um show de mágicas. Né? Acontece lá a mágica e tu quer explicação para aquilo, assim, né? Tu fica assim, esse cara tem... Ou ele tem um poder muito louco, assim, ou ele está me enganando muito bem. E normalmente o mágico, ele está te enganando de alguma forma aí muito bem, tá? A gente descobriu isso quando surgiu o Mr. M. Talvez as crianças não sabem o Mr. M. Ele revelava o segredo das mágicas. E a gente descobriu que, na verdade, tem fiozinhos e tem um monte de coisa ali que faz a mágica dar certo, tá bom? Aquele cara não tem o poder de operar milagres. Infelizmente, aquilo que teve no teu aniversário de 5 anos foi uma farsa. Tudo uma farsa. Então, para que serviam esses milagres aí no Novo Testamento? De novo, para manifestar a glória de Deus. Né? Quando Jesus faz vinho lá, não é para festa boa essa, né? Agora tem mais vinho ainda. Não é só para ter uma festa boa, era para que Jesus mostrasse publicamente que ele tinha um poder especial e que o poder de Deus se operava por meio dele, então, durante esses 3 anos de ministério. Isso é importante a gente frisar. Jesus, ele fez esses milagres somente durante os 3 anos de ministério. Todos os 30 anos de vida dele antes, ele não fez milagres, ele não fez aí esse tipo de coisa, só durante aqueles 3 anos que ele demonstrou o ministério dele aqui na Terra. Tá? Aquela história talvez que tu escutou, de Jesus fez uns passarinhos quando era criança e o passarinho saiu voando. Tá? Essa história não está na Bíblia, tá? Sinto muito. Eu nem sei, na verdade, de onde é que vem essa história.
A questão de milagres, esses milagres extranaturais, vamos dizer assim, a gente olha para a Bíblia e a gente não vê nenhum apóstolo fazendo nenhum desses milagres. Isso é uma coisa que eu nunca tinha percebido, mas esses milagres não são feitos pelos apóstolos. A única coisa que chega mais perto de um apóstolo ter feito um milagre desses é a questão de Pedro ter andado sobre as águas, mas todo mundo sabe que ele estava junto com Jesus e que foi Jesus que fez aquele milagre ali. O próprio Pedro, né, quando ele vai na própria experiência dele em andar sobre as águas, ele começa a afundar. Então aí, milagre aí de multiplicação dos pães e tal, todas essas coisas aí foi somente com Jesus. Então por que isso aqui está nessa lista? Última pergunta ali, né? Por que os milagres estão na lista de dons? Porque não são esses tipos de milagres contra a natureza. Tá bom? É uma questão de poder. Volta lá para aquela palavra original, esse dinamis, né? Um poder. E especificamente como é que isso acontecia lá naquela época é na questão de expulsão de demônios. A gente vê que os apóstolos tinham esse dom, tinham esse poder de poder expulsar demônios ali naquela época. Curas, essa aqui já foi, eu estou com a ordem errada aqui. O dom de profecia, então, eu sei que isso já foi falado semana passada, então eu vou passar isso aqui rapidinho. A profecia, ela não é referente a uma previsão do futuro, tá bom? Isso aqui foi uma ideia que surgiu aí durante a Idade Média. A gente tem lá livros de profecia da Idade Média, né? O livro de Nostradamus, que é lá do ano 1500. Tem o livro do... como é que é o nome do outro cara? Tem lá um tal de Melquisedeque, que não é o Melquisedeque da Bíblia, é um outro Melquisedeque que escreveu umas profecias lá. Então, essa ideia de previsão de futuro, tá? Isso não é uma ideia muito bíblica da questão do profeta. O que a gente tem? A gente tem os profetas do Antigo Testamento, que eles tinham alguma questão de revelação de futuro, mas era através simplesmente da palavra de Deus, né? Eles falavam o que Deus falou. Esse não era o único ministério deles, eles também exortavam pessoas, eles também falavam das questões de pessoas, eles traziam a revelação, isso é importante frisar. Eu quero fazer uma ilustraçãozinha aqui sobre a questão de revelação, porque a profecia ela é a revelação das verdades de Deus. Por exemplo, eu tenho aqui no meu bolso um item, tá bom? Vocês não sabiam disso até que agora foi revelado. Tá? Deus se revela sim através da palavra dele também, através de pessoas que aos poucos vão revelando a vontade de Deus e o próprio caráter de Deus. Os caras lá no começo não conheciam o que seria no futuro, o que Deus falaria no futuro, em diversos aspectos, né? Moisés, por exemplo, não sabia que... não sabia que Jesus viria em tal ano, não sabia aí diversas coisas, mas outros caras depois já sabiam, talvez mais especificamente. Mas que nem eu disse, a revelação ela vai acontecendo aos poucos, né? Cada uma das pessoas ao longo do tempo vai recebendo um pouco dessa revelação. Então para vocês até agora foi revelado que existe algo no meu bolso, né? Se eu tirar aqui do meu bolso e mostrar assim, vocês vão ver, é algo que cabe dentro da mão de uma pessoa e tal, tudo mais. E assim as coisas vão sendo reveladas aos poucos, e aqui vocês veem então uma revelação que é um ouro branco, tá? E quando se revela algo, você imagina, é um ouro branco, então ele é branco. Então ele continua se revelando para você, e você olha dentro e ele é branco de verdade. Ele vai se revelando, vamos dizer assim, por camadas, assim como um on que é revelado aos poucos, e aos poucos vai se conhecendo então algumas coisas, né? Vamos dizer assim, sucessivamente. Bom, isso aí. E é interessante porque o que ninguém esperava é que o ouro branco, na verdade, ele é preto por dentro. Revelação, às vezes, é assim, gente. Tem coisas que a gente não sabe que vai acontecer e só quando ela acontece a gente entende de verdade que o ouro branco é preto. Agora eu sei disso. Entendeu? É bem assim que acontece biblicamente. Tem coisas que às vezes a gente não entende antes de ser revelado completamente. As previsões dos profetas do Antigo Testamento, elas diziam sobre um Messias que viria e tal. Mas quando Jesus veio de verdade, os discípulos falaram, agora a gente entende. Agora a gente sabe o que é essa história toda de Messias e tal. A gente sabe o que é a questão do Cordeiro que tira o pecado do mundo e tal, tudo mais. Né? Talvez antes eles tinham uma ideia do que seria, né? Mas depois, então, que foi revelado, eles entenderam completamente.
Então tem essa questão da lista, na lista sobre profecia, mas abre lá em 1 Coríntios 14, você vai ver o que é profecia na verdade. 1 Coríntios 14, versículo 3, diz assim: mas o que profetiza fala aos homens. De que maneira então que o profeta do Novo Testamento funciona? Edificando, exortando e consolando. Então quem tem o dom de profecia nos dias de hoje, conforme Paulo fala, são pessoas que fazem isso. Edificam, exortam e consolam. Então a pessoa que tem uma certa habilidade nessas coisas e uma certa habilidade em trazer a palavra de Deus, que já está revelada, tá? A palavra de Deus já foi revelada, não tem por que ter novas profecias. Tem gente que olha para esses textos e fala: então é para ter profecia? Então vem cá, Lucas, eu vou te contar da mulher que Deus tem preparado para a tua vida. É engraçado, mas, cara, eu já escutei diversas vezes pessoas que passaram por esse tipo de experiência em igrejas que se dizem igrejas bíblicas. Olham para esse texto e dizem: eu tenho dom de profecia, então posso ter, então vou buscar o Espírito Santo. Ora, pede a Deus e tal. E tenta ser sincero naquilo, mas por uma falta de conhecimento e de entendimento da palavra, acaba dando passos em terreno obscuro, nas quais Deus nunca quis que aquela pessoa desse passos, e começa a ter experiências e, às vezes, por causa do seu desejo egoísta, a gente sabe que o nosso coração é enganoso, e o meu coração é enganoso, e eu quero muito que, por exemplo, o meu irmão tenha uma esposa muito legal e tal, eu vou ficar dizendo: eu profetizo na tua vida e tal, e tudo mais. E a gente escuta falar de cada tipo de abuso, onde inclusive pastores chegam para irmãos casados na igreja e dizem: olha, essa pessoa que está casado não é a pessoa de Deus para ti, tá? A pessoa que Deus tinha para ti é tal pessoa, e que traz destruição dentro da igreja, né? Lobos. Se a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que aquele cara não tem nada de profeta, aquele cara é um lobo enganador. Por isso não deixamos, a gente aqui nessa igreja, a gente tem muito cuidado para não deixar as experiências que as pessoas têm falar mais alto do que a palavra de Deus. A revelação que vem de Deus é da palavra. Se eu começar a pregar coisas aqui na frente que não estão relacionadas com a palavra, que não tem nada a ver com a palavra, e que não são validados pela palavra dos profetas e dos apóstolos e tudo mais, não vale de nada. E algum irmão vai chegar para mim e vai dizer: Thiago, com licença, e vai arrancar meu microfone e vai me levar lá para baixo e vai bater em mim. Tá? Talvez não, só se ele tiver um dom de exortação muito forte, assim. Eu tenho medo de alguns aí. Mas a questão aí de profecia, então, basicamente é isso, tá bom? Ela serve para essas coisas aqui: edificação, exortação e consolação. Tá bom? Não é para ficar dando profetada. Tem um site muito legal, se vocês gostam de rir um pouco sei lá, dessas igrejas. Tem uns que gostam de chorar e tem uns que gostam de rir. Então tem um cara que ele é meio engraçadinho assim, e ele pega esses caras que dão essas profetadas, eles dizem assim: porque o candidato a prefeito tal vai ganhar. É uma profecia. Então esse cara na internet, o que ele faz? Ele anota essas coisas, ele guarda isso, e quando essas coisas dão errado, ele vai atrás do cara. É muito legal. É muito legal. Ele chama de profetada, não de profecia. Geniza é o nome do site, quem tiver interesse. Geniza, com Z e com H no final. Você pode procurar lá, não sei o que significa, não me pergunte. Questão de línguas, estão aí quase acabando. Questão de línguas é uma questão também extremamente polêmica. Talvez você vai me odiar depois disso aqui, mas eu espero que não. Existem dois tipos de fenômenos aqui, tá bom? Tem um fenômeno que se chama glossolalia e outro fenômeno que se chama xenoglossia. Renoglosia, vamos dizer para os mais puristas. O que significa isso? Glossos. Olha que legal, tem a ver com gloss, que vai na boca também, tá? Mas a palavra glosso tem a ver com a língua, tá bom? A língua, tanto o órgão físico quanto a língua é idioma, tá? Um idioma conhecido, todo mundo sabe isso, todo mundo que fala aí o mínimo de grego, ou que consegue abrir um dicionário de grego, consegue ver que glosso significa uma língua conhecida. Tá? Então já exclui aí grande parte das línguas que se fala balbuciando que nem criança. Né? Inclusive Paulo, quando ele fala sobre línguas, ele fala não sejam como crianças. Tá bom? Então tem muita gente que fala em língua como criança, que aparentemente não tem nada a ver.
Isso seria o fenômeno da glossolalia, tá? Seria falar numa língua aí por simplesmente falar nessa língua. Tá? Você pode procurar aí sobre esse assunto e tal. E a renoglossia, tem a ver com cultura e tal, seria renoglossia, uma língua de outra cultura. Então a ideia é a seguinte: eu falo somente português, um pouco de inglês e umas palavras, vamos dizer, em alemão. Mas umas palavras assim que não dá para sobreviver na Alemanha. Tá? Então, seria como, por exemplo, eu começasse a falar aqui em finlandês, tá bom? E o interessante disso é que a gente já viu, né, a questão de dons, tem que servir para a igreja para alguma coisa. Né? Se não serve para a igreja, Paulo fala, por favor, fique quieto e tal, não fale mais, porque não tem sentido nenhum eu ficar aqui falando. Né? Ele fala, prefiro falar 10.000 palavras numa língua que se entenda do que 5 palavras numa língua que ninguém entende. Né? Vocês podem ler depois todas essas questões lá em 1 Coríntios 14, que vai trazer, 12, 13, 14, mas principalmente 14, que vai trazer aí todas essas questões aí para te entender bem. Então ele fala, né? Melhor falar 5 palavras, 5 palavras que se entenda do que 10.000 palavras que não se entende. Existem alguns fenômenos que algumas vezes a gente já ouviu falar, né? Eu não estava lá para comprovar, mas, por exemplo, assim, como se hoje eu estivesse aqui falando e de repente eu falo umas palavras em alemão, vamos dizer assim. Né? E tem pessoas aqui que entendem alemão, aí o Fritz vai perceber, isso foi para mim que ele falou. Né? Porque o Fritz fala alemão e talvez eu falo assim, um pecado lá que o Fritz teve. Eu já ouvi falar de coisas assim que se revelaram e tal, desse tipo de coisa. Não sei se é verdadeiro e tal, completamente. Eu ouvi de um cara que ouviu falar, mas faz, vamos dizer, um pouco de sentido com o que o texto traz aqui, tá bom? Que seria essa ideia de renoglossia, que seria uma proclamação em uma outra língua para que haja edificação aí de pessoas. Eu ouvi uma história, por exemplo, de um grupo holandês que apareceu numa igreja lá em Nova York, e aí o pastor falou algumas palavras em holandês e ele mesmo não percebeu isso e tal, e aquelas pessoas lá foram edificadas, tal, não sei o que. Tá? Eu não sei, não vou ficar comprovando coisas ou não, né? Não quero entrar nessa questão polêmica, mas, de novo, eu não quero limitar e dizer assim, não, Deus não pode agir dessa forma. Eu acredito que Deus pode agir de diversas formas que a gente não está esperando, mas de fato não é o que a gente vê como dom de línguas nas igrejas, como a gente vê por aí. Né? Como é que se vê por aí? Na verdade, as pessoas falam numa língua ininteligível, uma língua que ninguém entende. Né? Eles começam a falar, né? Uma língua que ninguém entende. Da onde que eles tiram isso? 1 Coríntios 13 fala lá no versículo 1, todo mundo conhece quase esse texto de cor, né? 1 Coríntios 13 começa, ainda que eu fale, ou ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Aqui Paulo, obviamente, ele está fazendo uma questão de suposição sobre a língua dos anjos. E as pessoas usam esse texto e usam como doutrina, né? Dizem, não, então existe uma língua dos anjos e eu falo essa língua dos anjos. Então, quando eu falo essa língua dos anjos, eu estou me comunicando com Deus. Não faz muito sentido, até porque se tu está só se comunicando com Deus, está usando uma língua que só tu e Deus entende, teria também os anjos que também entenderiam, porque é a língua dos anjos, né? Não a língua de Deus. Se fosse a língua de Deus, falaria a língua de Deus, as pessoas diriam, eu falo a língua de Deus, mas não é. Tá? Eles dizem que essa língua vai ser falada no céu. É interessante porque vários grupos que dizem que falam essa língua dos anjos é diferente de um lugar para o outro, tá bom? Se for ver essa manifestação aqui no Brasil, vai ser diferente do que em países da África, que vão falar parecido com a língua deles, assim como aqui os vocábulos são parecidos com o português. Então é algo que realmente não faz assim, tanto sentido olhando para a palavra. Existem aí diversas explicações sobre glossolalia, sobre essas línguas estranhas, vamos dizer assim, explicações na psicologia e tal, tudo mais. Eu sei que existe esse fenômeno em diversas religiões, tá bom? Não é só na religião cristã que esse tipo de acontecimento ocorre aí. Muitos tipos de religiões têm esse tipo de acontecimento aí,
Então não vou fechar e dizer, não, isso é uma coisa totalmente humana, de um frisson que a pessoa passa lá e vê todo mundo falando e busca falar. Eu sei que tem um negócio meio desonesto até, eu acho, que nessas igrejas se ensina a falar em línguas, né? Eles falam assim, fica repetindo tais vocábulos, assim, lá, e daqui a pouco tu vai começar, né, na tua própria experiência a falar em línguas, e aparentemente não é um negócio muito honesto aí, mas é o proceder muitas vezes dessas igrejas aí. Então, nós temos aí a questão de línguas, né? Não vou falar só sobre a questão atual, mas a questão bíblica, né? No livro de Atos lá, o que acontece? Os apóstolos, né, até tem aqui a referência para quem quiser anotar, desce o Espírito Santo e é falado com uma anunciação em Atos 2, 1 a 13, a gente sabe lá, descendo o Espírito Santo, né? Então os apóstolos lá começam a falar em línguas não estranhas, em línguas que cada pessoa que está lá entende na sua própria língua materna, né? O que estava acontecendo em Jerusalém? Jerusalém estava tendo uma festa grande, que vinham pessoas aí de diversas nações e tal, e era o momento certo para começar a espalhar a mensagem de Deus, né? Quando Jesus subiu e aquele negócio todo, e os apóstolos querendo pregar a mensagem e tal, tem uma oportunidade, gente de todo mundo lá naquele lugar, vão proclamar a mensagem aqui. Então eles começam a proclamar a mensagem e falam de repente nas línguas das pessoas lá. É um negócio muito legal, tá? Tem um estudo muito legal sobre isso, da gente entender a diferença disso da questão de Babel, onde Deus confunde as línguas e agora ele, de alguma forma, faz as línguas serem inteligíveis, né, através do Espírito dele, né, um canal de comunicação entre as pessoas, é algo fantástico. Não vamos entrar aí em detalhes disso, mas a grande questão é aqui. É o seguinte, quando o Espírito Santo então desce sobre esses judeus lá em Atos 2, se mostra que aquelas pessoas têm o Espírito de Deus. De novo, é uma coisa miraculosa. Todo mundo vê aquilo e fala, como é que pode? O Pedro não fala grego, como é que eu estou... Talvez não, Pedro falava grego. Péssimo exemplo. Sei lá, Pedro não fala etíope, sei lá se existia língua etíope, mas estava lá o etíope, estava entendendo na língua dele, né? Pode isso e tal, é um negócio miraculoso, foi um sinal naquele momento para aquelas pessoas que estavam lá. Depois isso acontece de novo para os gentios que eram simpatizantes do judaísmo, lá em Atos 10. Então tinha esse outro grupo de gentios. Se diz assim, mas vamos abrir lá em Atos 10, esse texto é bem interessante. Atos 10, eles estavam pensando, mas será que é isso que a gente presenciou, isso que a gente aconteceu, isso é só para os judeus, né? Isso não é para os outros, isso não é para quem não é judeu. Então acontece esse fato miraculoso lá em Atos 10, onde de fato se percebe que isso é para todos. Atos 10, 42. Nos mandou Deus, né? Nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então todo mundo ficou pasmo aqui, admirado, porque, 46, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura alguém pode recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então o que acontece aqui? Acontece o mesmo evento do que aconteceu lá em Atos 2. Primeiro eles estavam pensando, desde Atos 2 até Atos 10, não, mas isso é só coisa para judeu, né? Os gentios nunca vão receber isso. Os judeus se achavam superiores aos gentios. Então isso acontece a mesma coisa para os judeus, para eles perceberem, é a mesma coisa para todo mundo, vamos batizar esses caras também. Eles estavam assim, vamos batizar, não vamos batizar esses caras e tal. Então essa questão de Atos aí é um pouco mais tranquila, depois a mesma coisa acontece também em Atos 11, né? Outro grupo aí que também é batizado, acontece esse evento de línguas, mas tem uma problemática um pouco maior na questão de Corinto, e eu quero entrar na questão do texto em 1 Coríntios 14,
Versículo 2. Essa talvez é a grande problemática em línguas. Eu quero explicar, eu quero entrar um pouquinho nesse versículo aqui específico para explicar bem essa questão, porque essa questão aqui é muito importante nessa questão de línguas aqui, porque é o texto que eles se baseiam para dizer, olha, é válido a questão do dom de línguas. Então o que fala ali? Versículo 2, 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então os caras falam isso, mas é que eu falo mistérios. Eu falo com Deus, né, como eu falei antes. Eu falo com Deus, eu falo mistérios, e ninguém compreende, não falo a homens. Eu estou falando para Deus. Então, uma questão aí que os caras usam. Mas os caras esquecem todo o resto do texto aí, né? Se baseiam só nessa questãozinha pequena aqui. De fato, a questão que ele fala aqui, quando ele fala aqui em língua, né? Pois quem fala em outra língua, quando saiu a primeira versão da revista da Almeida, talvez alguns tenham lá, a palavra língua ali vai falar assim, ó, língua desconhecida. Tá? Talvez a tua versão diga isso, talvez não. Se a tua é nova tradução da linguagem de hoje, também vai falar sim, tá bom? Porque foi o termo que eles acharam mais correto traduzir ali. Então os caras usam, mas é uma língua desconhecida, é a língua dos anjos, uma língua que ninguém conhece. Mas ali, na verdade, a palavra é glossos. Glossos é uma língua, de novo, conhecida. A pessoa que traduziu por língua desconhecida estava falando, é uma língua desconhecida daquela pessoa que está falando. Não é uma língua desconhecida da humanidade, não é um negócio sem noção aí. Tá bom? E Paulo, o capítulo inteiro, ele fica exortando, não tem nada a ver falar coisas que ninguém entende. Não faz sentido nenhum. Por que Paulo ia falar isso e depois ele ia se contradizer? Dizendo que não faz sentido falar em outras línguas, em línguas que ninguém entende. Então, quem fala em outra língua, uma língua conhecida, não fala aos homens, não fala a esses homens que estão presentes aqui. Se alguém está falando, pensa na prática, né? A pessoa está falando numa língua lá e essa pessoa talvez não está falando a homens, mas se não, então, a Deus. Se alguém fala a Deus, fala em oração, obviamente. Né? Então, ele fala assim, se tu está falando em línguas, não vai ficar falando essas línguas com os homens. Então, vai lá e conversa com Deus. Sendo que ninguém o entende, em espíritos fala em mistérios. O que são os mistérios na palavra de Deus? Toda vez que aparece essa palavra mistérios, o que são esses mistérios? São as coisas que não estavam reveladas, que anteriormente eram ocultas e depois foram revelados na palavra de Deus. Então, os mistérios são as verdades que eram anteriormente ocultas. Não são mistérios de ficar falando, balbuciando besteiras que não fazem sentido nenhum. Isso não é mistério, isso é besteira. Tem uma boa diferença aí dessas duas questões. Então, os mistérios são coisas não reveladas de Deus, que na verdade ninguém entende. Então, a própria pessoa que estivesse falando em Deus, como é que ela vai falar esses mistérios que são de Deus para Deus? Entende? Não faz muito sentido. Mas na verdade as pessoas lidam dessa forma ignorante. E é interessante porque quando fala lá no começo do capítulo 12, ele fala, irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Então, de certa forma, as pessoas têm usado ignorância num texto que é falado, olha, justamente estou dando esse texto para vocês, para que não haja ignorância. Novamente, dentro do que foi falado em termos de línguas, a gente não vê acontecendo de forma honesta, pelo menos não no dia a dia das igrejas por aí. O que diz lá? Olha lá, 1 Coríntios 14, 27. No caso de alguém falar em outra língua, né, no caso de haver uma manifestação que alguém está falando uma língua que se desconhece, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. E isso sucessivamente, não todo mundo ao mesmo tempo. Então, a primeira questão aqui, uma pessoa deve falar de cada vez. Né? É diferente do que a gente vê em muitas igrejas. Outra coisa, final do versículo ali, e que haja quem interprete. Então, tem que ter alguém que diga, não. Por exemplo, o Lucas começa a falar aqui em holandês. Daqui a pouco a gente fala, tem alguém que está entendendo, ou que quer interpretar o que ele está falando em holandês.
né? Talvez alguém entende holandês, então vamos interpretar o que o Lucas vai falar. Ou não existe ninguém. Então, se não houver intérprete, mas não havendo intérprete, 28, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, né? Ou seja, Paulo está usando até de um certo sarcasmo aqui, né? Então, fala, sei como se eu dissesse hoje, fala com o Batman, né? Tratando-se de profetas, aí ele volta um pouco para a questão de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros os julguem, né? De novo aqui a questão da profecia, né? Se tem alguém aqui falando da palavra de Deus, de novo, não vem muita gente falar aqui para que todo mundo entenda. E os outros julguem. Ou seja, se eu estou falando aqui da palavra de Deus, vocês devem estar aí julgando se o que eu estou falando está correto e olhando para a palavra de Deus e verificando, não, isso aqui de fato é assim. Ou se talvez forem os outros que talvez entendam bem da palavra de Deus, aqueles que têm discernimento da palavra, que julguem, né? A gente tem aqui na igreja os presbíteros. Se eu começar a falar besteira, tem aqui presbíteros presentes e vão falar, Tiago, por favor, né? O Chodroaldo não está na mesa lá atrás, mas geralmente ele está na mesa lá atrás, ele é presbítero e ele vai desligar o meu microfone se eu começar a falar besteira e vai vir o Fritz aqui na frente, já sei qual é o plano deles. E o Fritz vai pegar o microfone e vai falar, vai ensinar da maneira certa aqui. Hoje o Giba saiu, ele pegou aí uma semana de férias. Tá? O pastor também pega férias, não férias da igreja, tá? Ele foi viajar, por isso ele não está aqui, senão ele estaria aqui. E ele poderia também estar verificando se de fato isso aqui é verdadeiro e tem a ver com a palavra de Deus. 14:33, aí continua a questão aí de línguas. Não deve ter uma confusão na igreja. Se tu entra naqueles vídeos que eu te falei lá, para ver o que acontece lá, assim, é uma confusão louca, assim. Tem um cara mugindo, aí tem a questão do riso também, a unção do riso eles chamam. O cara começa a rir assim, desesperadamente, assim, parece que o cara vai ter um negócio assim. E é uns caras assim, uns tiozão assim, não é gurizada assim, os caras de gravata assim, de 4 no chão, mugindo assim, negócio louco assim. Porque Deus, versículo 33, não é um Deus de confusão, e sim um Deus de paz. E claro, 14:9 fala que a gente deve ser edificado também pelo dom. Tem que ser uma comunicação que é inteligente para que todos sejam edificados pelo dom de línguas. Né? Não adianta eu ficar aqui na frente falando em línguas que não tem nada a ver e ninguém é edificado com isso. Não serve para nada. Então, na prática, para que serve? Deus fala por pessoas através do seu povo, para que haja edificação. Tem alguns outros textos na Bíblia, eu não vou entrar aqui, eu até tinha separado, mas eu não quero me alongar aí, sei lá, talvez ir até 9:30, 10:30, tá? Mas se você tem dúvidas sobre essa questão, pode conversar comigo, tá bom? A gente pode olhar para a Bíblia, a gente pode estudar alguns textos. Se você tem dúvidas, a gente pode estudar junto aí alguma coisa. Então, o mais importante é que você não fique com dúvidas aí nessa questão, porque essa questão é muito importante. Quando eu olho para esses grupos e vejo eles fazendo essas maravilhas, eu penso assim, alguém está errado, cara. Não pode que nós estamos certos e nada desse tipo acontece aqui no meio e eles estão certos e acontece aquele monte. Ou aqueles caras têm o Espírito Santo mesmo e a gente não tem, então. Ou a gente tem, e talvez eles também tenham, só que em alguns aspectos aí eles estão enganados, e assim como os coríntios estavam se enganando e pensando algumas coisas de forma aí errada. O grande negócio é que Deus, em tudo isso, Ele quer uma ordem no culto. 14:26 fala: que fazer então, os irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem uma doutrina. Então olha que legal, né? Vem um aqui com um salmo, né? Um cântico, outro vem com uma doutrina, ensina uma doutrina. Este traz revelação, de novo, não é uma revelação, e geralmente é sobre casamento nessas igrejas. Tu vai ter um romance e tal. Geralmente de novo, edificação só daquela pessoa, né? Edificação do corpo praticamente zero. Então, o que traz revelação, traz a revelação que está revelada da palavra. Né? A gente não precisa ter outras revelações. Então, um traz revelação, o outro traz línguas, se for o caso, porque ele está falando no contexto de línguas. Aquele outro, interpretação. De novo, ele liga. Se tiver línguas, tem que ter interpretação.
Em Corinto, isso era uma coisa muito importante, né? Corinto é uma cidade portuária, tinha gente de todos os povos e tal. Talvez era um dom que Deus usou naquele momento lá, né? Talvez era algo importante, as pessoas não tinham conhecimento de outras línguas. É interessante que Paulo fala no versículo 39 para não proibir ali na igreja esse tipo de comportamento, né? Alguém começa a falar em língua, não proíba, mas se não tiver interpretação, manda esse cara se calar, porque não serve para nada. Então, são dois extremos aqui, entendeu? A gente não proíbe, a gente não vai proibir Deus de se manifestar aqui no nosso meio, no meio da igreja, mas se não for de acordo com a palavra de Deus, infelizmente, a gente vai ter que mandar alguém se calar. Agora, a grande questão desses dons todos, e eu quero concluir com essa ideia aqui, porque eu vou entrar na questão, na última, na verdade, que é a questão do discernimento. Discernimento de espíritos, né? Porque a grande questão, assim, esses dons, eles autenticam de verdade a presença do Espírito Santo? Uma pessoa que fala em línguas, uma pessoa que sei lá, faz aquelas curas que a gente vê lá, do cara que conserta a dor nas costas, aquilo lá de fato autentica? Ou será que alguém além de Deus também pode operar esses milagres? A gente crê que Satanás tem poder também para forjar, né, esse tipo de coisa e fazer as pessoas falar em línguas, inclusive, sei lá, se for o caso, fazer curas também, né? A gente crê que feitiçaria existe, que essas coisas funcionam. A gente não está dizendo que essas coisas não funcionam, elas simplesmente não vêm de Deus, né? Não estou dizendo que igreja tal é feiticeira e tal. Não, estou falando dos feiticeiros de verdade, aqueles que não mentem. Não, só feiticeiro mesmo e cura mesmo. Esses caras, muitas vezes, eles têm isso. Mas tem essa questão de discernimento de espíritos. A gente deve discernir os espíritos. João fala que Satanás ele é o grande enganador. Então, facilmente, a gente pode ser enganado. Fala lá que muitos dos escolhidos, inclusive, serão também enganados. Então, qual é o propósito do discernimento de espíritos? É identificar doutrinas incorretas que estão sendo ensinadas. Então é um dom que deve ser buscado por todas as pessoas. Como é que se faz isso? Estudando a palavra. Ela começa do estudo da palavra. Como é que você vai verificar que algo não é real? Conhecendo o que é real. Com certeza, no começo do Novo Testamento, isso foi extremamente necessário. Eu botei ali, quando foi extremamente necessário? No começo do Novo Testamento lá, porque não estava escrito ainda a revelação, não estava lá. Então tinham que ter pessoas que diziam, não, isso aqui, eu ouvi falar de Pedro, que essa história não tem nada a ver. Eles não tinham o escrito lá de Pedro ainda. Depois que se fechou e tal, isso se tornou, vamos dizer, menos importante em certos aspectos, porque a palavra autentica, né, a mensagem. Mas mesmo assim tem que ter as pessoas que vão dizer, não, isso aí está certo, ou isso aí está errado. As pessoas que tenham um conhecimento e esse estudo da palavra. Então não é algo nato, né? Você não nasce com isso. Né? Você não ganha esse dom assim de prontidão. Né? Às vezes eu gostaria de ter um dom assim, né? Tipo, tocar violão. Às vezes eu vejo o cara tocando na TV lá, debulhando. Eu queria ter esse dom aí. Não é esse dom, é uma habilidade. Como é que o cara chegou a isso? Eu queria ter de repente, assim, né? Eu não quero ter que estudar anos e anos e anos e anos e anos até conseguir fazer isso. Mas de fato, algumas coisas a gente tem que estudar e se preparar para que a gente tenha aquele tipo de habilidade, aquilo lá que pode ser usado para a edificação da igreja. Para que no final das contas? Vamos encerrar com esse texto aí, abre lá em 1 João. Olha lá que ele fala, amados. Começa a questão do amor. Não deis crédito a qualquer espírito. Então, se vier alguém com dons e profecias e milagres e tudo mais, não deem crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Jornada de milagres. Será que é mesmo? O que tem que fazer? Provar o Espírito. Como é que se prova o Espírito? Tu pega e olha para a palavra. Não, isso está de acordo com a palavra. Isso é real, isso é verdadeiro.
Mas aqui ele já deixa bem orientado. Olha, cuidado, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então já está dando uma dica inicial aqui. Se o cara já fala umas coisas estranhas de Jesus, e muitos desses falaram, se esse cara fala coisas estranhas de Jesus, olha, com certeza não vem de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. O anticristo não é necessariamente a pessoa do anticristo, mas lá do Apocalipse e tal, mas o espírito contrário a Cristo, a respeito, anticristo, contrário a Cristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está nesse mundo. Filhinhos, ele encerra assim, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Agora, toda vez que uma igreja não vive isso, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que está em vós é o Espírito Santo, e o que está no mundo é o espírito do anticristo, o espírito de Satanás, o espírito da enganação. Se a gente deixa o Espírito Santo se apagar em nós, e a gente apaga essa questão do discernimento, o que vai acontecer? Falsos profetas vão vir no meio da nossa igreja, e vão enganar muitos, e vão vir com profecias e milagres e tudo mais, e vão enganar a gente toda vez que o que está em nós for mais fraco que o que está no mundo. Então a grande ideia com dons é essa: fortalecer o Espírito Santo que existe em nós. Você tem um dom, use o seu dom. Se você aceitou Jesus no seu coração, se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem um dom. Se você não está usando esse dom, você está enfraquecendo o Espírito que há em você e deixando que o Espírito que há no mundo fique mais forte. Eu sei que essa foi uma pregação pesada, tá bom? Eu sei que talvez doutrinariamente ela é muito importante. E a gente tem que estar fortalecendo essa questão aí de tempos em tempos, acompanhando e descobrindo se de fato essas coisas é o que Deus quer para nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor envia o Teu Santo Espírito aqui